Olá, o tema de hoje é a tríplice responsabilidade ambiental. Nós sabemos que em matéria ambiental, as ações contra o meio ambiente elas podem ter reflexos nas esferas civil, administrativa e penal. Nós vamos começar falando da civil, que é a sua obrigação de indenizar o dano causado. E antes de começar na civil ambiental, fundamental falarmos da civil geral, essa do nosso dia a dia, quando alguém pratica um ato contra um outro, ou deveria agir e não fez, e gera no outro um dano. Quando eu colido meu veículo no veículo de alguém e gero o dever de indenizar. Portanto, a primeira pergunta é: quais são os pressupostos essenciais para que nasça a responsabilidade? Ou seja, o que deve ocorrer para que exista aí a responsabilidade de indenizar alguém? Então, alguns são os elementos. Primeiro, um agente. Esse agente tem que ter praticado uma ação ou omissão, ou seja, praticou uma ação ou deixou de praticar através da omissão. Entre essa ação ou omissão e o resultado, deve haver um nexo de causalidade, um liame, uma ponte que liga essa ação ou omissão ao resultado. E deve ter o agente agido com culpa ou com dolo. Bom, o que é culpa ou dolo? Essa é a primeira pergunta. Culpa é a vontade consciente de praticar um ato ou assumir o risco de produzi-lo. Já a culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. Nós conhecemos o dolo como aquele que quer praticar o ato e na culpa agiu sem cuidado, mas não queria o resultado nem assumir o risco de produzi-lo. Trazendo isso em exemplo, se eu estou dirigindo meu veículo, colido num outro veículo. Para entender esses pressupostos, sou eu um agente, pratiquei uma ação, que é dirigir meu veículo, tenho o resultado, que é o carro avariado, eventualmente algumas pessoas machucadas, e existe entre essas pessoas machucadas, o veículo avariado e a minha ação, um nexo, ou seja, ele só aconteceria aquele dano em função da minha ação. Presentes aí os pressupostos e devo avaliar minha conduta se eu agir de forma descuidada ou queria o resultado. Portanto, mas qual que é a diferença dessa responsabilidade civil regular para a civil ambiental? E a diferença fundamental é que na civil ambiental, esse elemento volitivo, esse elemento de consciência ou cuidado não é relevante para a configuração da responsabilidade. Ou seja, se eu agir com cuidado ou não agir com cuidado, se eu queria o resultado ou assumir o risco de produzi-lo, ou não, isso não é relevante para efeito de responsabilidade civil ambiental, porque ela é objetiva, ou seja, ela independe de culpa ou dolo. Mas necessário os outros elementos, ou seja, deve haver um agente, deve haver uma ação ou omissão, e entre essa ação ou omissão e o resultado, deve haver uma ponte, um liame, uma relação que ligue essa ação ou omissão e o resultado. Pois bem, não é necessário culpa ou dolo. Então, imagine que eu tenho uma licença ambiental. Eu não posso usar esse argumento para afastar uma eventual responsabilidade advinda de um acidente, ainda que no exercício dessa atividade. Diferente, entretanto, se esse evento, se esse dano ambiental já estiver sido estudado, mitigado, compensado e licenciado no bojo do meu licenciamento ambiental. Por quê? Porque causar dano não é ilegal. O que é irregular, o que gera dever de indenizar, são aqueles danos que não estão licenciados. Por quê? Porque é da atividade humana gerar danos, causar danos. Então, o papel do licenciamento é avaliar esses aspectos positivos e negativos do empreendimento que eu pretendo licenciar, estudá-los, desenhar medidas para diminuir os seus impactos ao máximo, tentar evitá-los, aquilo que não puder ser evitado, compensar. Se isso já estiver, portanto, estudado e licenciado, não haverá o dever de indenizar. Entretanto, qualquer outro dano que não aquele licenciado, haverá o dever de indenizar se presentes esses outros pressupostos. Mais do que isso, e o que tem de especial a responsabilidade civil ambiental? Primeiro, esse nexo de causalidade, cada vez ele tem sido alargado, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, inclusive do STJ, no sentido de incorporar não só aqueles que praticaram efetivamente o dano, mas também aqueles que têm interesse direto na atividade.
Então, portanto, se eu contrato uma empresa para prestar um serviço, construir um galpão, independente do acordo e do que eu tenho estabelecido em contrato com essa empresa, se essa empresa vier a causar um dano no exercício dessa obra, eventualmente, que eu tenha contratado, eu, como tomador de serviço, também poderia ser chamado a responder numa relação solidária, ou seja, ambos respondem solidariamente, conjuntamente, pela totalidade do débito, ou seja, pela obrigação de reparar o dano, ainda que eu não tenha dado causa diretamente. Se foi a contratada, eu, como tomador de serviço, caso eu tenha sido demandado, poderei, via de regresso, cobrar da empresa contratada. Mais do que isso, o STJ tem outras decisões, inclusive tem sumulado algumas questões em relação à realidade civil. Uma delas é que ela tem natureza propter rem, ou seja, ela adere à coisa. Então, mesmo que eu tenha comprado um imóvel, fiz due diligence, assinei um contrato em que a obrigação de me entregar livre de qualquer passivo, de qualquer dano, é do vendedor, eu comprei, mas veio com passivo. Se esse passivo é um passivo ambiental, eu também tenho aí a obrigação de reparar, sem prejuízo daquele que deu causa também a ter. Então, ela não afasta a aquisição da propriedade, não afasta a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, assim como a responsabilidade ambiental, de um modo geral, ela tem fundamento, primeiro, na Constituição, no parágrafo 3º do artigo 225, que estabelece as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente suscitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. E essa disposição, portanto, a Constituição de 88, essa disposição ela já vinha antes na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, na 6938 de 81, que estabelece no artigo 14, parágrafo 1º, que essa responsabilidade de indenizar os danos causados, ela independe de culpa em matéria ambiental. Portanto, está aí o fundamento para a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental. Muito tem se discutido sobre a questão do nexo de causalidade, porque em função da relevância da temática ambiental, em função do que estabelece o caput 225, portanto, um direito transgeracional de titularidade futura, em que não só nós que vivemos hoje, mas aqueles que virão têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, muito se discute qual que é o espaço desse nexo de causalidade. Não é à toa que o STJ tem firmado o entendimento de que a sociedade civil ambiental, além de objetiva, além de solidária, é informada pela chamada teoria do risco integral, ou seja, aquela que não admite excludentes de responsabilidade. O que são excludentes de responsabilidade? São aqueles elementos externos, como força maior, caso fortuito, ato de terceiro, que têm o poder de quebrar o nexo de causalidade. Eles acontecem como uma tempestade, como um terremoto, que são elementos essenciais para aquele dano. Ou seja, o dano não teria ocorrido se não por força desses elementos externos. Entende o STJ que ainda que eles tivessem acontecido, ainda que eles tenham acontecido, não será um impeditivo para a responsabilidade civil ambiental, ou seja, não quebrará o nexo de causalidade. Pessoalmente, até entendo que o Brasil não adotou a teoria do risco integral, mas sim a chamada do risco-proveito, o risco criado, em que admite as excludentes de responsabilidade. Entretanto, sou minoria na doutrina, com poucos outros autores, como Toshimo Kai. A imensa maioria entende pela teoria do risco integral, assim como tem entendido o STJ. Nos próximos vídeos, nós falaremos sobre responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Muito obrigado.